Eu não sou um guarda florestal, mas meu passado não está tão distante. Fui parte de um grupo semelhante aos escoteiros, que permanecerá anônimo. Uma banda de aventureiros que passou inúmeras horas no abraço da floresta. A natureza selvagem era nosso playground, nossa sala de aula, nosso lar. Definitivamente, encontramos nossa cota de estranhezas, ocorrências bizarras que fariam qualquer um arrepiar, mas a maioria tinha uma explicação racional. No entanto, houve um incidente, uma lembrança arrepiante que ainda me assombra, uma noite de terror que permanece gravada em minha mente. Meu título de trabalho não era guarda de acampamento, mas eu estava encarregado, sazonalmente, de diferentes grupos de crianças, geralmente entre 8 e 16 anos. Nós administrávamos uma grande instalação no meio da floresta. Então era necessário um grande número de pessoas para manter tudo seguro e funcionando perfeitamente. Havia muitos fatores a serem considerados em lugares como esse, já que nunca se sabe o que uma criança pode encontrar ou fazer, além de haver trilheiros locais e pessoas perambulando pela floresta, o que nos obrigava a ser vigilantes sobre quem entrava e saía da nossa propriedade. Como líder do grupo de 8 a 10 anos, eu era responsável por sua segurança, aprendizado e, mais importante, pela diversão. Fizemos uma viagem de acampamento, uma tradição anual, um momento de união e aventura. Mas aquele ano foi diferente. Foi a primeira vez que estivemos nesse novo terreno, uma vasta extensão de natureza selvagem que se estendia até onde os olhos podiam ver. Normalmente nós explorávamos toda a área antes da chegada das crianças, marcando possíveis perigos e mapeando rotas de fuga. Mas dessa vez, o tamanho do lugar tornava isso praticamente impossível. A própria instalação era bastante luxuosa. Todos dormiam em cabanas de madeira, tínhamos um refeitório, água corrente, todas essas comodidades. Mas as viagens de acampamento eram diferentes. Os guardas florestais e os líderes das equipes reuniam seus grupos, empacotavam tudo o que precisariam para o fim de semana em suas mochilas e depois partiam para o meio do nada. É nesse momento que o verdadeiro acampamento começava. Podíamos realmente ensinar as crianças a se virar na natureza. Cada acampamento tem suas próprias tradições, e o nosso não era diferente. Tínhamos o jogo noturno, uma atividade emocionante e aterrorizante em que as crianças precisavam completar tarefas, enquanto nós, os líderes, nos vestíamos como monstros, escondidos nas sombras, prontos para pular e assustá-las. Esse acampamento não foi exceção. Quando o sol se pôs e a escuridão tomou conta, vestimos nossos disfarces monstruosos e nos escondemos na floresta, esperando nos pontos de controle. Lembro-me de que uma parte de mim achava que aquilo era uma má ideia. Como mencionei, realmente não havíamos explorado a área tão minuciosamente. E isso me fez pensar que o jogo noturno e as brincadeiras talvez não fossem uma boa ideia. A última coisa que precisávamos era que alguém caísse de um penhasco desconhecido ou tropeçasse na toca de um leão da montanha enquanto procurava lenha. Havia um grande platô no lado sul da instalação que só recentemente havia sido liberado após uma grande sessão de desmatamento, abrindo um caminho utilizável na área. Ainda assim, decidimos continuar com nossas atividades normais. Tínhamos rádio, primeiros socorros e alguns níveis básicos de proteção, como facões e uma pistola sinalizadora. Eu tinha uma faca de cinto e a usava em todos os lugares, até no banheiro. Infelizmente, não havia armas de fogo reais, então não tínhamos segurança de verdade caso algo acontecesse. Os adultos tinham que proteger as crianças a qualquer custo, e foi isso que nos disseram. No meio do jogo, me encontrei em uma área aberta da floresta, um lugar com pouca vegetação, perfeito para uma perseguição. As árvores eram os únicos esconderijos. Usar uma lanterna estava fora de questão, pois seu feixe revelaria claramente minha posição. A escuridão era inquietante, o tipo que brinca com seus sentidos, fazendo você pensar que vê coisas que na verdade não estão lá. Enquanto estava lá, uma sombra passou por mim várias vezes. Era mais ou menos do meu tamanho, mas não consegui distinguir outros detalhes. Descartei como sendo um animal,
mas simplesmente não conseguia afastar aquela sensação. Do outro lado da clareira, pude ver o grupo de crianças se preparando para vir em minha direção. Meu plano era pular no primeiro garoto que passasse por mim, perseguir o restante para trás e, com sorte, interceptar o líder, assustando-os bastante. Olhando para trás, acho que eu gostava demais dos jogos noturnos e dessas atividades assustadoras, principalmente porque era uma oportunidade de verdadeiramente assustar essas crianças. Chame-me de cruel, como quiser, mas era divertido. Quando elas começaram a atravessar o campo, porém, algo as assustou e elas correram de volta de onde vieram. Fiquei confuso, me perguntando o que poderia ter causado isso. Quando me preparei para sair do meu esconderijo, aquela mesma sombra de antes passou novamente, mas dessa vez consegui localizá-la. Mais ou menos vi de onde ela estava se movendo. Parecia que eram galhos balançando de um lado para o outro. Continuei observando enquanto esperava mais crianças chegarem. As mesmas sombras continuaram a aparecer na minha visão periférica, mas não dei atenção e tentei afastar aquela sensação de desconforto, atribuindo-a à adrenalina do jogo e àquela escuridão assustadora ao meu redor. Mas então eu vi novamente, e dessa vez não era uma sombra passageira. Era uma figura, uma pessoa, de pé perto de uma árvore, não muito longe. Meu coração disparou no peito enquanto eu apertava os olhos na tentativa de distinguir mais detalhes. Tinha que ser uma pessoa, porque tínhamos o mesmo tamanho, a mesma altura, o mesmo porte. Quero dizer, era inconfundível. Pensei em chamar por ajuda, mas percebi que provavelmente era outro líder de acampamento e não queria estragar nossa cobertura. Em vez disso, esperei até parecer que ele estava olhando para mim, então levantei o braço e acenei. Sem resposta. Dei alguns passos em direção a ele e tentei novamente, mas então consegui vê-lo. A figura estava estranhamente vestida, seu corpo coberto por algo que parecia um saco de estopa rasgado, sua cabeça coberta por sacos plásticos brancos, amarrados juntos em uma máscara improvisada. Suas mãos estavam amarradas e ele estava de joelhos, batendo a cabeça ritmicamente contra o tronco da árvore. O som ecoava pela floresta silenciosa, um som arrepiante no coração da selva. Como eu não tinha ouvido aquilo antes? Isso definitivamente parecia algo que os líderes do acampamento fariam, mas eu sabia que estava errado. Sabia que não conhecia essa pessoa. Observei ele bater a cabeça contra a árvore mais algumas vezes antes de decidir intervir. Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto eu pensava que talvez fosse um dos líderes pregando uma peça, mas algo estava errado. A figura estava quieta demais, imóvel demais, exceto por aquele som rítmico de sua cabeça batendo na árvore. Gritei, minha voz ecoando entre as árvores. Novamente sem resposta, exceto por aquele som. Aproximei-me, com a lanterna apontada diretamente para a figura. À medida que me aproximava, pude ver a lama cobrindo seus pés descalços, a estranha contorção de suas mãos amarradas. Gritei novamente, dizendo para parar com aquilo. O som cessou de repente. A figura lentamente se levantou, virando-se para mim, e eu congelei, meu sangue transformando-se em gelo em minhas veias. A figura começou a andar em minha direção, seus movimentos lentos e deliberados. O medo me dominou, um instinto primal me gritando para correr. Virei nos calcanhares e corri de volta para o acampamento, com os passos da figura ecoando atrás de mim. Não ousei olhar para trás, minha mente cheia de imagens daquela figura estranha e silenciosa na floresta. Aqueles sacos plásticos em seu rosto. Tudo era simplesmente além de assustador. Enquanto eu continuava correndo, porém, percebi que ele não estava mais me seguindo. Depois de sair correndo pela trilha e encontrar alguns campistas, olhei para trás e não vi ninguém. Nada. Nenhum sinal daquela pessoa que eu acabara de ver. Isso foi um alívio, mas de uma maneira estranha, me assustou ainda mais. O fato de eu não saber onde ele estava significava que ele poderia estar em qualquer lugar, e isso não me deixava tranquilo. Esse era um verdadeiro pesadelo para o trabalho que eu tinha. Eu não estava lidando bem com isso. Assegurei às crianças no acampamento que estava tudo bem,
depois de correr pela floresta. Cheguei ao acampamento ofegante e os outros estavam lá, reunidos ao redor da fogueira. Olhei ao redor, mas todos estavam presentes. Eu contei para eles sobre aquela figura e o encontro estranho que tive. Todos riram, achando que eu estava tentando assustá-los, mas eu sei o que vi. Então perguntei para as crianças que trouxe comigo se elas tinham visto algo, e é claro que não tinham estado comigo durante o incidente. Elas disseram que não, e reforçaram ainda mais a ideia de que eu estava mentindo para elas. Eu deixei para lá. Literalmente, estava sem opções e fiz o melhor que pude para manter um olho no acampamento. Graças a Deus, nada de estranho aconteceu durante o resto daquela noite. No dia seguinte, voltei ao local com outro líder. A árvore estava lá, silenciosa e imponente. Havia algo mais. Um pequeno coelho magro estava pregado na árvore, seus olhos sem vida encarando diretamente para nós. Chamei a polícia e eles desconsideraram como algum tipo de brincadeira. Disseram que estudantes universitários frequentemente iam caçar cogumelos ao longo da montanha e que eram conhecidos por ficar dias em estados psicodélicos. Eles recebiam chamadas sobre pessoas quase nuas correndo pela floresta todo o verão, especialmente na área onde estávamos. Os líderes dos acampamentos também tinham uma boa explicação. Havia outros acampamentos, obviamente de grupos etários mais velhos. No nosso próprio acampamento, era muito possível que alguém tivesse vindo especificamente para brincar com aquelas crianças de 8 a 10 anos. O outro acampamento, que era para jovens problemáticos, ficava a apenas alguns quilômetros de distância. Acho que realmente não estava fora de questão. Eu sei o que vi naquela noite e sei que, em algum lugar naquela vasta e inexplorada floresta, algo ou alguém está se escondendo nas sombras e talvez esteja esperando pela próxima noite de jogo para aparecer e visitar, com sacos plásticos e tudo. Eu não sou um guarda florestal, mas tenho uma história que provavelmente vai te arrepiar. Ela envolve minha prima, que é guarda florestal na área de Montana, Wyoming, e uma descoberta particular que fizemos no coração da floresta. Minha prima, uma hidrologista de formação, costumava aventurar-se nos cantos mais remotos da floresta para testar a qualidade da água em riachos e o derretimento da neve para detectar contaminantes. A ideia de acompanhá-la em uma dessas expedições parecia emocionante, então decidi ir com ela. Nós empacotamos todo o equipamento em alforjes, nos preparando para acampar na floresta por 2 noites. Agora, obviamente, minha prima fazia isso regularmente por profissão. Ela era durona e não se importava com a ideia de dormir no meio do nada sozinha. Era apenas parte do trabalho para ela. Eu cresci acampando e lidando com a vida ao ar livre, então também me sentia à vontade. Ainda assim, havia algo na solidão que me deixava inquieto. Estaríamos muito longe de qualquer lugar e nenhuma ajuda estaria por perto. Nenhuma família, nada. Só nós dois, e quilômetros de floresta perigosa. O primeiro dia foi nada menos que mágico. A paisagem era deslumbrante, o ar tão puro que era quase intoxicante. A tranquilidade da floresta era um contraste marcante com o agito da vida na cidade. Me apaixonei instantaneamente por aquela área, desejando poder visitá-la com mais frequência. Esse primeiro dia, porém, foi todo focado no trabalho. Passamos a primeira metade do dia coletando amostras, o que envolveu muita caminhada e voltar pelos trilhos, levando as amostras de volta ao acampamento. Ela guardava todas as amostras em um estojo rígido enorme que parecia quase indestrutível. Depois que ela ficou satisfeita e me mostrou todos os detalhes do trabalho, minha prima me levou para ver os pontos turísticos mais bonitos. O dia finalmente acabou com o pôr do sol iluminando nosso caminho de volta ao acampamento. Era como estar em um filme, tão distante das pessoas, dos carros, da civilização. Alguns dos trilhos eram tão finos e escassos que eu achei que provavelmente nem eram para humanos.
Minha prima utilizava uma rede de trilhas de animais que passava pelo lado da montanha. Nos aconchegamos no acampamento e tivemos um jantar esplêndido de sanduíches, Cheetos e até salada de macarrão que mantivemos em um pequeno cooler. Tudo estava excelente. Minha prima aproveitou o tempo para me dar ainda mais informações sobre a área. Eu estava certo. Havia pouca recreação por lá. Nada de motores, carros ou veículos off-road. Era uma pequena porção de natureza selvagem que as pessoas simplesmente não exploravam com frequência. Sempre era tranquilo, mas havia evidências de alguma movimentação, algumas antigas e outras novas. Ela disse que às vezes encontrava cartuchos de balas no meio do nada, alguns enferrujados, outros novos e brilhantes. Muito estranho, mas nada que a tirasse do sono à noite. Amanhã será um dia divertido. Vamos desarmar o acampamento e depois eu te levarei para ver alguns lugares antigos, ela explicou. Tem algo estranho que quero te mostrar e acho que você vai achar interessante. Com isso, fomos dormir, com visões na minha cabeça sobre o que poderia ser a coisa estranha que ela mencionou para o dia seguinte. No segundo dia, minha prima me olhou com um brilho travesso nos olhos e perguntou: "Quer ver agora?" Eu concordei com a cabeça. Terminamos nossas tarefas no acampamento, e então minha prima fez algo que eu nunca tinha visto antes. Ela pegou uma mochila de ombro, daquelas com apenas uma alça, e a encheu com todo tipo de equipamento diferente, como corda, lanterna, kit de primeiros socorros, uma grande faca e uma pequena pistola preta que eu nem sabia que ela tinha. Ela disse que era uma beretta 9mm e que a levava para todo lado na floresta. Com isso, ela nos levou para uma direção que ainda não havíamos explorado, descendo por um desfiladeiro que levava a um vale. Era quase como se alguém tivesse cavado uma trincheira ao longo do lado da montanha. Um detalhe que esqueci de mencionar no início da história foi que minha prima trouxe alguns cavalos para esse trabalho em particular. Ela os usava para chegar a locais mais distantes onde precisava testar a água. Eu pessoalmente não sou muito bom em andar a cavalo, então ela me fez montar atrás dela e nos levou pela face da montanha em seu melhor cavalo. No final de uma dobra isolada na terra, desmontamos do cavalo e os amarramos em uma clareira pitoresca. Minha prima então me instruiu a seguir por um estreito caminho de vida selvagem e me entregou nosso rádio recarregável, um dispositivo compacto que podia ser carregado manualmente e também servia como lanterna, se necessário. Isso foi o jeito dela de me dizer para ficar alerta sem me assustar. Se ela estava me dando equipamento, eu sabia que estávamos em uma parte profunda e isolada da floresta, onde predadores poderiam espreitar, ou quem sabe, algo pior. Eu escaneei a área e segui suas instruções. Enquanto descia o caminho, me deparei com uma visão totalmente fora de lugar no meio daquela floresta. Uma grande bobina de fio, semelhante ao fio de calibre 10 ou 12 usado em casas, saindo do chão. Parei completamente atônito. Como aquilo poderia estar ali? E então me dei conta. Isso deve ser o que minha prima estava falando, a coisa estranha que ela ia me mostrar. Senti uma mistura de incerteza e decepção, pois estava esperando algo muito maior e mais assustador. Imaginei que o fio provavelmente nem estava conectado a nada, então o puxei. Para minha surpresa, ele estava tão firmemente inserido no solo que não cedeu nem 1 centímetro. Cavei um pouco na terra e descobri que o fio entrava em um tubo que o protegia de pedras e outras coisas que poderiam danificá-lo. Nesse momento, eu soube que esse fio realmente ia para algum lugar, mas estando na encosta de uma montanha, eu não tinha ideia de onde esse algum lugar poderia ser. "O que você acha?" minha prima perguntou enquanto se aproximava. Muito estranho. Você tem alguma ideia de onde isso vai dar?" "Não, ninguém sabe. Alguns dos outros guardas florestais me disseram que eu encontraria isso por aqui. Eu não pensei muito sobre isso até encontrar a mesa. Deve ser uma brincadeira de algum tipo, né? Provavelmente uma piada antiga de quando estavam instalando as linhas de energia por aqui." Minha prima assentiu e deu de ombros, e então me contou uma história. O fio se enroscava pelo mato, pendurado em galhos de árvores, serpenteando em torno de pedras e finalmente terminando em uma tomada montada na lateral de uma mesa. A mesa
parecida com aquelas antigas que eu usava na escola, estava sozinha no meio da floresta. Não havia cadeira, prédio, nada mais, apenas uma mesa com uma tomada funcional. Confuso e curioso, observei enquanto minha prima plugava o rádio na tomada. Para nosso espanto, o rádio acendeu e começou a emitir estática, apesar de estarmos a quilômetros de distância da civilização, sem acesso a estradas, prédios ou pessoas. Encontramos uma tomada funcionando e o fio estava sendo alimentado de algum lugar, uma fonte desconhecida e invisível. Era um enigma, uma mesa solitária no meio da floresta. Eu realmente me arrependo de não ter tirado uma foto, pois era uma visão tão assustadora quanto inexplicável. Quando minha prima conseguiu esse trabalho, os outros guardas florestais disseram que ela encontraria um cabo ativo por lá. Na primeira vez que ela foi coletar amostras, cerca de 2 ou 3 anos atrás, ela encontrou o cabo e o seguiu até a mesa. Quando mencionou a mesa aos colegas, todos riram como se ela estivesse inventando, mas ela não estava. Ela até tinha fotos para provar. Os outros guardas florestais ficaram tão surpresos que todos planejaram uma caminhada até lá juntos, apenas para ver a coisa com seus próprios olhos. E lá estava ela, do mesmo jeito que a encontramos. Sem sustos repentinos, sem corpos escondidos, apenas essa anomalia inexplicável no coração da floresta. Era um lembrete claro de que, mesmo nos cenários mais serenos e pitorescos, há mistérios que desafiam a explicação, histórias que nos inquietam e nos lembram do mundo inexplicável em que vivemos. Eu me pergunto quem esculpiu isso, eu disse, apontando para a superfície da mesa. Ali, no grão irregular da madeira, uma mensagem foi esculpida. Vá embora de vez, em letras grandes e negritas, meticulosamente gravadas para serem bem visíveis. Minha prima se inclinou para dar uma olhada, e eu vi toda a cor desaparecer de seu rosto. Ela disse que aquilo não estava lá antes. Ela tinha visitado aquela área 3 meses antes, e nunca tinha visto ninguém por lá em seus anos no serviço florestal. Nós permanecemos lá por um tempo, ouvindo a floresta e observando se havia alguém por perto. Nada se mexia. Mesmo assim, ela usou o rádio para contatar o escritório e informar que havia terminado o trabalho onde estava e que esperavam por ela de volta. O contato repentino com a sede me fez ter certeza de que algo estranho estava acontecendo. Nós começamos a longa descida da montanha, com os cavalos e o equipamento intactos, até que nos encontramos com um caminhão e um trailer, e então seguimos em direção à civilização. Começamos a ver campistas, trilheiros e pescadores ao longo do riacho. Todos acenaram e sorriram, felizes em ver um guarda florestal tão longe no meio do nada. Eu tive um pensamento estranho sobre aquela mesa, lá em cima naquela ravina, a muitos quilômetros montanha adentro. Imaginei alguém sentado lá, observando todos os turistas usarem os locais de recreação na floresta abaixo. Me lembrou do seriado de TV Lost, ou algo do tipo. Nós chegamos de volta sem problemas, e minha prima e eu nunca mais falamos sobre isso. Ela ainda trabalha para o serviço florestal, mas agora em outras áreas do estado. Tenho certeza de que a mesa ainda está lá, provavelmente ainda conectada à energia, sem razão aparente. E caros ouvintes, esse é o fim da história de hoje. Uma mesa solitária, uma tomada energizada e uma natureza selvagem que guarda segredos que talvez nunca desvendemos. Até a próxima, mas lembrem-se, nem tudo é o que parece quando você se aventura no coração da floresta. Sou geólogo de formação, mas meu coração me levou a me tornar um guarda florestal no sudeste dos Estados Unidos. A serenidade da natureza selvagem, o sussurro dos pinheiros, a beleza intocada da natureza, era tudo o que eu sempre quis. Mas, com o passar do tempo, a solidão começou a pesar. Minha única companhia era o visitante ocasional e as memórias dos meus dias de faculdade. Claro, todos nós lidamos com o tipo típico de assuntos de guarda florestal, e estaria mentindo se dissesse que não fiz pelo menos alguns amigos.
Sou um pouco introvertido, então a maioria dos guardas florestais que conheci me lembrava um pouco dos garotos de fraternidade. Encontrei algumas pessoas com quem gostava de fazer trilhas e pescar, mas na maioria das vezes eu cumpria meus deveres e passava muito tempo sozinho. Trabalhei no campo por cerca de 20 anos no total. Um dia, há uma década, um casal de idosos chamou minha atenção. Eles não eram turistas típicos. Havia uma certa familiaridade em seus olhos, um tipo de saudade. Eles eram do oeste, visitando o parque onde tinham ficado noivos há muitos anos. Estavam à procura de um local específico, um fragmento do passado encapsulado em uma fotografia. Mas o tempo e a idade haviam remodelado a paisagem, e eles estavam um pouco perdidos. Movido pela história deles, ofereci minha ajuda. Examinamos as fotografias juntos, suas mãos enrugadas apontando para Marcos, suas vozes trêmulas de antecipação. Conduzi-os no meu veículo, o silêncio pontuado por seus sussurros suaves e o som do cascalho sob os pneus. Caminhamos a última parte do trajeto, a floresta ecoando com o farfalhar das folhas sob nossos pés. Quando digo que os conduzi, quero dizer que eles me seguiram em seu Toyota 4Runner. Não havia como eu ajudar esses caras da cidade a entrar na natureza selvagem sem que tivessem como voltar. Eles tinham botas e um 4x4, o que me dizia que levavam a sério viagens fora da estrada, mas eu ainda estava cauteloso sobre o quão longe os levaria. Ainda era cedo na tarde e meus deveres haviam terminado para o dia, então passei cerca de 1 hora circulando pela parte traseira de uma bacia ao longo do rio, pois sabia que o local deles tinha que estar perto dessa área. As rochas, as árvores, a forma como o terreno se inclinava na foto, essa área tinha todos os elementos necessários. Era um local certeiro. Eu sabia que estava próximo. E como o nascer do sol, acabei acertando. Estacionamos nossos veículos e caminhamos por um pequeno barranco que nos levou bem perto da margem do rio. E bem ali, naquele pequeno recanto, tudo parecia exatamente como nas fotografias. Desci primeiro, ajudei a esposa e depois o marido. Eles estavam radiantes. Encontramos o local, uma curva pitoresca ao longo do rio, banhada pela suave luz do pôr do sol. Deixei-os lá, 2 silhuetas contra a luz que se desvanecia, uma imagem de amor eterno. É bonito para mim que eles tenham feito tal viagem, não apenas as milhas percorridas sobre a terra, mas também através do próprio envelope do tempo. Estavam ali para satisfazer suas antigas devoções de amor. Sei que tudo isso parece bobo, mas esse era o tipo de afeto que me fez querer ser um guarda florestal. Afeto pela terra, pela humanidade, por cada momento fugaz entre tudo isso. É meio cafona, mas é assim que eu me sinto. Quando voltei ao meu posto, uma estranha inquietação tomou conta de mim. Não poderia explicar por quê, mas algo estava fora do normal. Eles explicaram claramente que queriam compartilhar uma tarde naquela área antiga, tirar algumas fotos e fazer todas aquelas coisas boas que turistas fazem. Na maioria das vezes, uma atividade de visitante bem típica. Por alguma razão, no entanto, a vibração daquele casal idoso transmitia uma energia diferente. Quando voltei ao meu posto, convenci-me de que, de alguma forma, tinha cometido um erro. Eu nunca deveria ter levado aquelas pessoas para lá. Como guarda florestal, você pode imaginar que é uma sensação ruim ter, como se tivesse falhado no seu trabalho. Decidi esperar por eles para garantir que sairiam em segurança. A noite caiu, e o parque estava imerso em um silêncio assustador. Os outros visitantes diurnos foram saindo lentamente, como areia passando por uma ampulheta. Mas, à medida que a hora de fechamento se aproximava, todo o tráfego se extinguiu, nem mesmo um farol de retardatário se arrastando ao longe. Liguei para os outros postos de verificação na área e recebi respostas vagas, mas ninguém podia confirmar que um casal de idosos havia saído em um Toyota 4Runner. O casal não havia saído. Eu podia sentir isso nos meus ossos. Desde aquele dia, nunca mais tive uma sensação tão forte como aquela. Uma ansiedade me corroendo. Deixei meu assistente na estação de entrada e refiz a trilha que havia percorrido até o desfiladeiro.
Não havia uma alma viva, exceto por alguns campistas noturnos que já conhecíamos, pois tinham as permissões e documentos adequados. Fui até a descida e lá vi o Forerunner apenas estacionado no escuro. Era assustador e me fez começar a suar. Lembro-me claramente da minha boca ficando excessivamente salivada, como se minhas glândulas estivessem prestes a enlouquecer e eu estivesse prestes a vomitar. Com os dedos tremendo além do controle, engatei o câmbio no ponto morto e desliguei o motor, mas deixei os faróis acesos. Estava escuro lá fora e eu sabia que precisaria de ajuda, toda a ajuda que pudesse conseguir para encontrá-los. Caminhei até o barranco, perdi a coragem e esperei ali por 1 minuto. O carro deles estava ali, então eu sabia o que provavelmente estava prestes a encontrar. Algo ruim. Gritei algumas vezes, esperando talvez estar errado, que eles só tivessem se perdido ou que não conseguiram fazer a pequena subida de volta ao carro. Só o silêncio respondeu. Tomei coragem e terminei a descida até a margem do rio. A cena que me aguardava era tão bela quanto horrível. A luz da lua me ajudou um pouco. Eu podia ver algumas formas espalhadas no chão, abaixo de uma árvore, as pernas apontando em direção à água. Parecia que eu até as havia incomodado, como se estivessem apenas aconchegadas sob as estrelas infinitas acima. Olá, aqui é o guarda florestal, chamei suavemente. Eles não se moveram. Respirei fundo e iluminei a cena com minha lanterna. Lá estavam eles, deitados de conchinha na margem do rio, imóveis, os rostos serenos. Um senso de finalização pairava no ar. Estavam ambos mortos, mas não pareciam assustadores ou miseráveis. Foi a coisa mais estranha chegar neles assim e ter aquela premonição antes, como se esse fosse o destino deles. Eles claramente não foram assassinados. Isso parecia algum tipo de suicídio planejado, pelo que pude ver. Sinceramente, duvidava muito que ambos tivessem morrido de derrames ou ataques cardíacos ao mesmo tempo. Chamei a polícia, minha mente num turbilhão de confusão e tristeza. As horas seguintes foram um borrão de lanternas, conversas sussurradas e uma tristeza profunda e esmagadora. A polícia revelou suas identidades, mas pouco mais que isso. Somente mais tarde, soube a triste verdade. A esposa estava em estado terminal, sua vida lentamente sendo tomada pelo câncer. Eles escolheram terminar suas vidas juntos, no lugar onde sua jornada havia começado. Essa notícia me atingiu com força, mas encontrei consolo no pensamento de que estavam em paz juntos na morte, assim como tinham sido na vida. Não pediram ajuda porque não queriam implicar ninguém. Seu ato final foi um testemunho de seu amor, um amor tão profundo que escolheram abraçar a morte em um lugar gravado em suas memórias, sob o vasto céu indiferente. Sua história, embora trágica, me tocou profundamente, sendo um lembrete claro da transitoriedade da vida e do poder duradouro do amor. Enquanto caminho pelas trilhas do parque, sob as árvores imponentes e ao longo do rio sinuoso, sempre me lembrarei deles. 2 almas que encontraram seu descanso final em um canto do mundo que amavam, deixando para trás uma história que ecoa no silêncio daquela natureza selvagem. Passei anos trabalhando como ranger no Parque do Deserto. Eu me acostumei com as condições severas e o silêncio inquietante que vem com a patrulha deste cenário implacável. O parque é uma joia remota, oferecendo vistas deslumbrantes que poucos outros lugares podem igualar, mas não é para os fracos de coração. As temperaturas disparam durante os meses de verão e o isolamento pode ser opressor. É por isso que, durante a baixa temporada, só permitimos visitantes diurnos. É simplesmente perigoso demais para alguém se aventurar sozinho, especialmente quando o termômetro sobe. Como um oficial de paz não regular do distrito de Ranger, meus dias geralmente são preenchidos com tarefas rotineiras: manutenção de trilhas, monitoramento da fauna e assistência ao ocasional caminhante perdido. Mas aquele verão,
Há alguns anos foi muito diferente. O calor estava opressor, mesmo para um ranger de temporada como eu. O sol castigava implacavelmente, fazendo cada passo parecer um sacrifício. Meus colegas e eu estávamos inquietos, procurando qualquer coisa que quebrasse essa monotonia. E foi quando recebemos os relatórios. Vários carros haviam sido vistos entrando e saindo do lado sul do parque, e alguns visitantes alegaram ter visto indivíduos mascarados correndo ao longo das estradas. A princípio, pensamos que eram apenas alguns universitários filmando um projeto ou um grupo de aventureiros buscando uma emoção. Mas, à medida que essas aparições continuaram, não podíamos afastar a sensação de que algo estava errado. Nosso supervisor, um veterano chamado Alan, convocou uma reunião para discutir a situação. Nos reunimos ao redor da mesa do mapa, bebendo café e trocando teorias. Alguns achavam que poderia ser um grupo de caçadores furtivos. Outros acreditavam que era apenas uma pegadinha que deu errado. Mas Alan tinha uma intuição de que era algo mais sinistro. Ele propôs que nos dividíssemos em patrulhas, realizássemos uma pesquisa completa do parque e cobríssemos cada trilha e estrada para chegar ao fundo desse mistério. Havia muitos de nós naquela baixa temporada, então tínhamos o pessoal para realizar uma investigação minuciosa do parque de um lado ao outro. Não podíamos verificar cada pequena estrada lateral, mas, aos poucos, conseguíamos percorrer todas as principais vias e interseções, estacionamentos e áreas de acampamento, os lugares que poderiam acomodar um grande fluxo de carros e pessoas. Eu fui emparelhado com minha colega Rachel, uma ranger de meio período com um olhar atento para detalhes. Saímos em nossa caminhonete, armados com água, lanches e uma boa dose de ceticismo. O sol castigava-nos enquanto dirigíamos, o rádio chiando com estática à medida que avançávamos mais fundo no parque. Rachel e eu tínhamos nossas próprias teorias. Eu estava convencido de que era algum tipo de cenário de caça furtiva. Os indivíduos mascarados que foram relatados eram apenas uma imagem em minha cabeça. Pessoas em caminhonetes e caçambas carregando a caça. Bases cobertas, caso nos deparássemos com eles. Há muitos animais selvagens nesses pequenos vales ao longo do parque. Ovelhas, antílopes, cervos de todos os tipos. Rachel achava que poderia ser atividade de gangue ou alguma outra situação nefasta. Nenhum de nós tinha evidências, mas era isso que discutíamos durante a viagem. Enquanto patrulhávamos, o silêncio era inquietante. Nenhum pássaro parecia cantar, nenhum inseto zumbindo, apenas o zumbido do nosso motor e o suave farfalhar de cascalho sob nossos pneus. Não vimos outros sinais de vida, nenhuma indicação do que estávamos procurando, apenas a vastidão do deserto se estendendo como uma tela assada ao forno. Paramos em cada início de trilha, escaneando o horizonte em busca de qualquer sinal de atividade. Rachel verificava os mapas, mantendo os olhos abertos para qualquer coisa que pudesse atrair os indesejáveis. Eu procurava qualquer sinal de atividade humana recente. Pegadas, rastros de pneus, qualquer coisa que pudesse nos dar uma pista. Entre o mapa e a paisagem, não encontrávamos nada. Dito isso, havia 20 equipes verificando as baixadas. Estávamos apenas procurando uma pequena parte. Só porque não encontramos nada, não significava o mesmo para os outros. As horas se passavam, o sol subindo cada vez mais alto no céu. Ainda não encontrávamos nada, nenhum sinal de vida, nenhum sinal de problemas, apenas o deserto esperando pacientemente para que descobríssemos o que estava acontecendo ali. Depois de um tempo, Rachel e eu ficamos sem o que fazer. Estávamos repetindo os mesmos inícios de trilha, verificando os mesmos caminhos secundários. Não havia sinal de nada lá fora. Estávamos começando a ficar com fome e com baixo nível de combustível. Decidimos voltar para a base, reabastecer e talvez conseguir ordens para uma área diferente. Enquanto dirigíamos de volta para a estação, o rádio chiou e a voz de Alan surgiu, com um tom muito sério. Todas as patrulhas, fiquem avisadas. Recebemos outro relatório de um indivíduo mascarado, desta vez perto do velho poço de mina. Procedam com cautela. Rachel e eu trocamos um olhar.
Isso estava ficando sério. Aceleramos. Nossa caminhonete agora estava em alta velocidade em direção ao poço de mina, prontos para enfrentar o que quer que estivesse à frente. Alan parecia aterrorizado pelo rádio. Então, realmente, não sabíamos o que esperar ou o que pensar. Quando chegamos ao poço de mina, outros Rangers já estavam vasculhando a área, suas caminhonetes estacionadas de maneira desordenada ao redor da entrada. Juntamo-nos à busca, nossos olhos escaneando o terreno empoeirado em busca de qualquer sinal desses indivíduos mascarados. Não havia nada, nenhum sinal deles, nenhum sinal de atividade humana recente, apenas os restos de visitantes passados, bitucas de cigarro, cartuchos de balas usados e todo tipo de lixo. Ainda assim, era assustador. A mina era uma velha estrutura abandonada, caindo no topo da encosta. Havia uma estrutura de madeira e uma parte da escada que levava diretamente para a escuridão, mas além disso, estava apenas desmoronada. Podiam haver pequenas ramificações onde alguém poderia se esconder, mas não havia como descermos lá para procurar alguém que não precisasse de ajuda. Rachel e eu trocamos outro olhar. Nossa excitação inicial estava diminuindo. Agora parecia que nossa teoria sobre universitários estava correta. Algum projeto artístico ou pegadinha. O que quer que os jovens façam. Estávamos prestes a preparar as coisas e voltar para a estação quando Alan chamou. Aguentem aí, pessoal. Vamos deixar uma dupla de Rangers para vigiar o local, apenas por algumas horas, caso necessário. 2 Rangers se ofereceram para ficar. O resto de nós se acomodou em nossas caminhonetes e se preparou para voltar à base principal. Quando passamos por uma curva, uma voz estalou pelo rádio. Temos um veículo estacionado atrás de algumas rochas no acampamento do cachorro. Parece suspeito. Estávamos descendo a colina íngreme onde a mina estava. Tínhamos uma ótima visão da área no lado sul do parque, incluindo alguns dos acampamentos periféricos. Um dos Rangers traseiros, enquanto olhava para baixo do penhasco, acabou avistando um veículo escondido em um desses acampamentos. Nosso comboio rapidamente se reorientou e começamos a longa e lenta descida pela encosta em direção ao acampamento. Essa área era notória por atrair indesejáveis, desordeiros e problemáticos que achavam que poderiam escapar da lei se aventurando nas regiões mais distantes do parque. O acampamento era um ponto quente para atividades ilegais. Abordamos-o com cautela. É por isso que o chamávamos de acampamento do cachorro. Sempre havia algo suspeito acontecendo lá. Geralmente era inofensivo, mas ainda assim, nunca se pode ter certeza. Há histórias de pessoas viciadas e todo tipo de malucos acampando nas bordas. Ao entrarmos no acampamento, nossos olhos vasculharam a área, observando o lixo espalhado e o equipamento abandonado. O carro estava estacionado atrás de um aglomerado de rochas, parcialmente escondido da visão. Nos espalhamos, nossas botas estalando no cascalho, enquanto começávamos a investigar. A primeira coisa que notamos foi que o carro estava inoperável. Era branco e preto, queimado de tal forma que nada restava. Nenhum de nós queria se aproximar. Algo obviamente ilegal estava acontecendo. Alan imediatamente chamou o departamento de xerifes local e solicitou delegados na cena o mais cedo possível. Ele enviou 2 de nós de volta ao edifício do distrito para que eles pudessem levar os policiais até a cena do crime que acabamos de descobrir. O ar estava pesado com seu silêncio ominoso. O único som era o das árvores rangendo e o zumbido distante de uma mosca ao redor das nossas cabeças. Rachel e eu caminhamos pela periferia, nossos olhos vasculhando o chão em busca de qualquer sinal de atividade. O sol continuava a castigar, lançando sombras longas sobre o terreno empoeirado. Ninguém queria se aproximar do carro, então apenas vagamos por ali em busca de outras pistas. Havia mais cápsulas de bala em um tronco de árvore grande que tinha alguns cortes, além de algumas manchas escuras. Não sabíamos o que fazer com isso. Cada passo parecia um pesadelo em câmera lenta, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis, com as árvores pairando sobre nós, seus galhos como dedos esqueléticos, estendendo-se para nos agarrar. Eu simplesmente não conseguia afastar a sensação de que estávamos entrando em uma espécie de armadilha, que algo ou alguém estava nos esperando,
fora de vista. Ao nos aproximarmos do carro, percebi que estava velho, enferrujado e coberto com uma espessa camada de poeira. As janelas estavam estouradas, deixando longas lascas irregulares como dentes na moldura. Tentei a maçaneta da porta, que estava derretida no lugar. Rachel e eu trocamos mais um olhar, nossos instintos gritando que algo estava errado. Começamos a contornar o carro, procurando sinais de entrada ou saída na floresta, e foi então que eu vi o que parecia uma cabeça repousando no banco da frente. Congelei no lugar e gritei para todos pararem. Todos o fizeram, e Alan lentamente se aproximou de mim. Meu coração começou a acelerar enquanto chamava os outros. "Temos algo aqui!" "O que é isso, cara? Para de gritar!" Alan me instruiu. Apontei para o que estava vendo. Alan espiou por cima do meu ombro, puxou o ar e deu alguns passos para trás. Ele conseguia ver um pouco mais do que eu. Só mais um passo foi o suficiente para eu ver o cadáver pelo que realmente era. Não apenas queimado até virar carvão, mas meticulosamente dissecado como uma rã em uma mesa de laboratório de ciências da 6ª série. Era difícil distinguir o que era o quê, mas parecia que alguém havia esquartejado o homem. Todos nós recuamos do carro e tentamos nos acalmar, mas naquele momento estávamos desesperados pela chegada do xerife, que estava a pelo menos 1 hora de distância. Gostaria de poder dizer que obtivemos as respostas e o alívio que desejávamos. Quando a polícia chegou, isolou a área e começou a tirar fotos. Mas quando explicamos o corpo e eles o viram, todo o comportamento deles parecia ter mudado. Nos dispensaram e disseram que entrariam em contato se tivessem mais perguntas. Quando voltamos para verificar a cena no dia seguinte, o veículo havia sumido, assim como todo o lixo da área. Recebemos o relatório oficial algumas semanas depois, e todos nós ficamos chocados. A conclusão foi suicídio. O homem havia sido preso ao assento do veículo e depois incendiado, mas antes disso, alguém o havia estendido e removido seus braços e pernas com um machado de cortar madeira. Provavelmente o tronco de madeira que vimos com as manchas escuras em cima. Como ele cortou seus próprios membros, entrou no carro, colocou o cinto de segurança e depois o incendiou. Allen, o líder do distrito, disse que havia muito tráfico de drogas na área e que isso tinha que estar relacionado. Nenhum outro cenário fazia sentido. Também fazia sentido porque os xerifes não estavam muito interessados em investigar. Não haveria pistas ou descobertas em um caso como este. Foi uma experiência de vida ou morte para nosso departamento naquele ano. Muitas pessoas mudaram para outros parques, outras ocupações. Homicídio à beira do mundo não estava na descrição do trabalho, e muitos de nós sentimos que estávamos a um passo de entrar em nossas próprias mortes naquele dia. Eu não. Continuei com o distrito e ainda trabalho naquele deserto implacável até hoje. Tenho muitas histórias legais e estranhas, mas essa é definitivamente a coisa mais sombria que já aconteceu no trabalho.